Hoje você vai voltar no tempo, ou mais precisamente para o ano de 1914, quando nascia um dos maiores clubes do futebol mundial, o Palmeiras. Em 26 de agosto de 1914, um grupo de imigrantes italianos se reuniu na cidade de São Paulo com o objetivo em criar um time que representasse o orgulho da colônia italiana no Brasil. Foi assim que nasceu a Società Sportiva Palestra Itália. Sim, esse era o primeiro nome do Verdão. A primeira sede? Um salão simples na rua Marechal Deodoro, no coração da capital paulista. A primeira partida veio no ano seguinte, mas em 1914, o espírito do clube já estava definido em tradição, raça e paixão. Eles não tinham estádio, não tinham patrocinador, e mal tinham uniforme. Mas tinham algo que mudaria tudo, o sonho de se tornar gigante. E não é que conseguiram? Essa é a origem do Palmeiras. Um clube fundado com suor e coragem. Um gigante que começou pequeno, mas nasceu com alma de campeão. Depois de nascer em 1914, o Palestra Itália, hoje Palmeiras, começou sua trajetória dentro de campo em 1915. O ano era marcante. Era hora de mostrar que aquele clube recém-criado por imigrantes italianos não estava ali só para fazer número. E no dia 24 de janeiro de 1915, veio o primeiro jogo oficial da história do clube. O adversário? O Savoia. O resultado? Uma vitória histórica em 2-0 para o Palestra. O time ainda jogava com o uniforme verde e branco listrado, inspirado nas cores da Itália. E a camisa já representava orgulho e tradição. Em 1915, o Palestra ainda não disputava o Campeonato Paulista. Estava em fase de consolidação, organizando amistosos e se estruturando para se tornar um dos grandes. Foi nesse ano que o clube começou a crescer no cenário esportivo da cidade de São Paulo, e a chamar a atenção da federação. 1915 foi o começo da caminhada nos gramados. O primeiro passo de uma história que nunca mais parou de ser escrita com glórias. Mal sabiam eles que estavam criando um gigante eterno. Depois de 1915 de amistosos e preparação, 1916 foi o ano do grande salto. O Palestra Itália, que mais tarde viraria o Palmeiras, disputou pela primeira vez o Campeonato Paulista. E logo na estreia, no dia 13 de maio de 1916, o Verdão mostrou que veio em 2-0 no Mackenzie. Um começo de respeito. O time estava determinado. Ninguém queria ser apenas mais um. O Palestra queria ser grande e estava disposto a lutar por isso. Naquela primeira participação, o Palestra terminou o Paulistão em 6º lugar, com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Nada mal para um novato, hein? O clube ainda mandava seus jogos no Velódromo Paulistano, já que o próprio estádio ainda não havia sido construído. A torcida? Um show à parte. A colônia italiana lotava os jogos e cantava alto. Era mais que futebol, era um símbolo de orgulho. 1916 foi o ano em que o Palestra Itália se apresentou ao futebol paulista de forma oficial, e deixou claro, e veio para ficar. Com pouco tempo de vida, o clube já era respeitado. E dali para frente, não pararia mais. Depois de estrear no Paulistão em 1916. O ano de 1917 foi mágico para o Palestra Itália. O Verdão já não era mais um novato. Era um time respeitado, temido, e com fome de título. A campanha? Espetacular para um clube com apenas 3 anos de vida. Foram 11 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Com essa campanha, o Palestra terminou vice-campeão paulista de 1917, atrás apenas do poderoso paulistano, que era quase imbatível na época. Mas o que mais chamou a atenção foi o ataque avassalador do time. Eram jogos com muitos gols, futebol ofensivo, vibrante. E teve um destaque em Caetano Izzo, um dos primeiros ídolos do clube. Foi o artilheiro do campeonato com 15 gols. Foi em 1917 que o Palestra começou a se consolidar como uma verdadeira força do futebol paulista. A estrutura crescia, a torcida aumentava, o sonho virava realidade. Dá para imaginar? Em menos de 3 anos de fundação, o clube já era vice-campeão estadual. E assim, o Palestra Itália provava, e não era só mais um clube, era o clube que estava nascendo para ser gigante. Depois de 1917 empolgante, com vice-campeonato paulista e o artilheiro da competição, o ano de 1918 chegou com uma grande expectativa para o Palestra Itália. Mas o que ninguém esperava era que o futebol ia parar. Em 1918, o mundo enfrentava a terrível gripe espanhola, uma pandemia que chegou ao Brasil com força total.
Jogos foram cancelados, campeonatos interrompidos e a saúde virou prioridade. O Paulistão de 1918 foi extremamente afetado. O Palestra Itália não participou do Campeonato Paulista daquele ano. Foi um ano atípico, de pausa forçada, mas também de reorganização interna no clube. Mesmo sem entrar em campo oficialmente, o Palestra seguiu ativo nos bastidores e reorganizou seus departamentos, cuidou da estrutura e manteve sua base de jogadores. Foi um ano de resistência. Enquanto o mundo lutava contra um inimigo invisível, o Palestra se preparava para voltar ainda mais forte. 1918 não teve títulos, nem artilheiros, mas teve algo ainda mais importante, a prova de que o Palestra estava pronto para resistir a qualquer crise. E é por isso que a história do Verdão é tão rica, e até nos anos sem bola rolando, o clube mostra a sua grandeza. Depois de um ano sem futebol por causa da gripe espanhola, em 1919, o Palestra Itália voltou aos gramados com sangue nos olhos. E voltou com estilo, e foram 16 jogos no Campeonato Paulista, com 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O ataque palmeirense brilhou. Foram 39 gols marcados, média de quase 2,5 por jogo. O artilheiro do time foi Caetano, com 8 gols. No fim, o Palestra Itália terminou em terceiro lugar no Paulistão daquele ano, mostrando que o time continuava forte mesmo após o ano parado. Além das vitórias em campo, 1919 também marcou um ano importante de fortalecimento da identidade palestrina, com a torcida crescendo e o clube se organizando cada vez mais. O Palestra voltava a ser temido no futebol paulista. E o melhor ainda estava por vir. Esse foi mais um passo da caminhada que transformaria o Palestra Itália no gigante que conhecemos hoje como Palmeiras. No ano de 1920, o Palestra Itália entrou em campo para mostrar que não estava de brincadeira. O time fez uma campanha incrível no Campeonato Paulista daquele ano. Foram 13 jogos disputados com 11 vitórias, 2 derrotas, nenhum empate. O ataque alviverde foi uma verdadeira metralhadora, foram 50 gols marcados. Média absurda de quase 4 gols por jogo. Destaque para o artilheiro Caetano, que novamente brilhou com 10 gols no campeonato. No fim, o Palestra ficou com o vice-campeonato paulista, atrás apenas do paulistano, mas com moral lá no alto. Com um futebol ofensivo, e uma torcida cada vez maior, o Palestra estava mostrando que logo ia dominar São Paulo. 1920 foi o ano em que o Palestra virou sinônimo de futebol bonito, envolvente e goleador. No ano de 1921, o Palestra Itália mostrou que continuava forte, com futebol envolvente e muita garra. Na campanha do Campeonato Paulista daquele ano, o time fez 12 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E o ataque continuava poderoso, em 48 gols marcados. A média era quase 3,5 gols por jogo. Uma máquina. Destaque para o artilheiro Heitor, que botou a bola na rede várias vezes e já começava a se tornar um dos maiores ídolos da história palestrina. No fim da temporada, o Palestra terminou o Paulistão de 1921 em terceiro lugar, mas com futebol de alto nível e respeito crescente no cenário paulista. A torcida continuava crescendo e o clube ganhava cada vez mais prestígio. Era só o começo de uma era de glória. O ano é 1922 e o Palestra Itália segue crescendo como uma potência no futebol paulista. Com um time cada vez mais entrosado, o Verdão brigou forte no Campeonato Paulista e fez bonito dentro de campo. Campanha sólida. 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Mais uma vez, o ataque foi o ponto forte, goleadas, jogadas envolventes e torcida apaixonada enchendo as arquibancadas. Destaque para o craque Heitor, sempre presente, sempre decisivo. O cara era uma verdadeira máquina de fazer gols. Mesmo sem conquistar o título, o Palestra terminou o Paulistão de 1922 em quarto lugar, deixando claro que o clube estava ali para incomodar os grandes e buscar seu espaço no topo. Foi mais um passo rumo à grandeza, e os rivais já estavam sentindo a pressão. Em 1923, o Palestra Itália seguiu firme no seu caminho rumo à elite do futebol paulista, e começou a assustar os gigantes de verdade. O time fez mais uma boa campanha no Campeonato Paulista, jogando com raça, qualidade e, claro, muito amor à camisa. Campanha no Paulistão de 1923. 9 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O ataque seguia afiado. O craque Heitor continuava sendo o terror das defesas e artilheiro do coração palestrino. Teve goleada, virada e emoção. O Palestra ficou em terceiro lugar no Campeonato Paulista, mais perto do topo do que nunca.
Com o estádio cheio e torcida vibrando, o clube provava a cada rodada que era questão de tempo até brigar pelo título. O verde já começava a brilhar com força em São Paulo, e os rivais perceberam que o Palestra não era mais promessa, era realidade.